Roda Viva Pernambuco, o ex-governador, ex-ministro Gustavo Krause, hoje é o nosso convidado. Lembro, na próxima terça-feira, o Roda Viva Pernambuco, nós vamos receber, estará conosco aqui no centro do Roda Viva, o jurista, escritor José Paulo Cavalcante Filho. Já fica o convite, próxima terça-feira, José Paulo Cavalcante Filho conosco aqui no Roda Viva. Vamos seguir batendo papo com o ex-ministro Krause. Jairo, fiquei devendo a você no primeiro bloco, depois eu vou para Sérgio Montenegro. Boa noite, ministro. Olha, a gente está falando, claro, de tendo a visão macro da história, mas o seu partido é o DEM e, como tal, está tendo a chance de se reerguer, por assim dizer, já que nas últimas décadas a gente teve um certo declínio do DEM. Aliás, o Lula jurou eliminar o DEM. Eu acho que eu acho que o tiro saiu pela culatra. E agora, tem essa chance de novo? Por onde caminhar organicamente, diante da sociedade? Por onde seguir? Eu acho que está na hora de formar o Centrão do Bem. Existe. O Centrão do Mal a gente já viu. E já viu. Eles não precisam... É público e notório. Eu até estou sendo politicamente incorreto, mas eu pouco estou ligando. Quando eu falo em Centrão do Bem... Ô Krause, já passou da idade de ligar, né? Já passou. Já a idade traz algumas imunidades que às vezes são usadas exageradamente, mas veja bem, é muito importante que as pessoas não se contaminem com essas polaridades, com os discursos extremados. É fundamental que se preste atenção e quem mais deve prestar atenção a isso é o presidente da República e os seus assessores, que é o chamado poder da fala. A fala tem uma potência. A retórica? Eu vou usar a fala, né? É coisa de psicanalista, mas eu vou usar a expressão fala. A fala, do lugar onde você está, ela tem um tipo de potência, um tipo de estética, entendeu? Quando o presidente diz... ele diz, eu vou privatizar, mexe na bolsa. Quando ele diz, eu vou mudar a embaixada, aí vem uma resposta. Então, é importante perceber que a palavra, o discurso, depende do lugar onde você está. A eleição acabou. O DEM tem que ser, os partidos... Não é? Especialmente os partidos mais centristas, eles devem criar o que é, eu vou definir o que é que eu penso do Centrão do Bem. Eu penso no Centrão do Bem, pessoas que estejam associadas em função do interesse público, que tenham a coragem de dizer, é preciso fazer a reforma previdenciária e ir em frente ao corporativismo. Se vocês me perguntarem se o governo do presidente vai ser um governo liberal ou não, não sei. Eu sei que o futuro ministro da Economia é um ultraliberal, mas eu não sei se ele vai vencer a mentalidade corporativa que anda por ali e que forma... Máquina, né? A máquina. Até porque ele não tem nenhuma experiência no setor público, né? Houve um momento em que o então presidente Fernando Henrique Cardoso disse, esqueçam o que eu escrevi. Então, será que a gente corre esse risco com o liberal o Paulo Guedes? Não, ele é ultraliberal. O Fernando Henrique deu uma guinada um pouco mais à direita, tanto que o PT nunca o perdoou e o chama de neoliberal. Certo. E agora foi chamado de comunista. Estudou Marx a vida inteira, bem profundamente, com um grupo de estudo, Gianotti, a própria esposa, aqueles intelectuais paulistas todos, ele nunca foi marxista. Não é verdade. Sérgio, a gente está falando desse poder da fala. Recentemente aí a gente viu o futuro ministro Paulo Guedes dar aquela resposta meio dura à jornalista argentina, né, a respeito do Mercosul. Ela queria saber, e ela estava no direito de saber, ela estava ali para perguntar sobre economia internacional. Jornalista pergunta, né? Jornalista argentino queria saber do Mercosul. E ele deu aquela resposta um tanto pouco cavalheiresca, vamos dizer assim, não pensando talvez no desastre que podia acontecer com aquilo ali. Outra questão é o próprio Bolsonaro. Como você falou, ele dá uma declaração e mexe com o mercado. Ele tem dado umas declarações acenando para o mercado, né? Mas aí vem de repente uma declaração que vai de encontro aos direitos humanos, ou então vai de encontro a algumas minorias. Aquela coisa que a gente já sabe que o discurso dele mescla, né? Mercado e tal. Ele está pensando, de fato,
ele, e aí quando eu digo ele, o governo, ele, Paulo Guedes, eles estão pensando de fato na governabilidade, e a gente pensa assim, governabilidade a gente pensa logo no Congresso, mas a governabilidade depende do povo também, da população, tem que ter apoio, senão acontece o que aconteceu com o presidente Tampão, que está aí com uma popularidade de 2%, porque não conseguiu se comunicar, né? Essas declarações que você fala do Bolsonaro, do Paulo Guedes e tal, isso vai complicando um pouco, né? Primeiro eu queria situar a tensão imprensa-poder. Essa que está muito grave. Essa não, mas não é aqui só não, é no mundo todo sempre. Simplesmente nós disputamos, nós disputamos espaços de poder. Mas essa observação é importante, porque veja, quando se trata, a gente está falando de uma coisa que é um efeito universal. Essa questão de relação imprensa e poder no mundo todo está conflituosa. Sim. Não é o mundo todo. As pessoas, há quem diga que até a imprensa estaria se comportando como um partido político. Eu não sei se isso é verdade. Porque eu tenho grandes amigos jornalistas, porque minha filha é jornalista, porque eu sempre tive uma relação muito respeitosa e positiva com os jornalistas e com o jornalismo. Eu tenho um sentimento muito positivo dessa relação e deste papel que a imprensa cumpre. E dou como exemplo o imperador Pedro II, quando um fâmulo, um babão, um xeleléu, chegou e disse: imperador, precisamos emparedar os jornais republicanos. Ele disse: ministro, os abusos da imprensa se curam com a própria imprensa. Certo? Então, essas relações são tensas, serão sempre tensas, mas eu estou com o Milor Fernandes. Certo? A imprensa é da oposição, o resto é secos e molhados. E eu tinha um outro amigo, que eu não sei qual é o jornal, eu não lembro a quem ele atribuía essa frase, mas que dizia assim, aos jornalistas mais jovens, estavam aperreados para fechar a matéria, e disse: se você tiver em dúvida para fechar uma matéria, aí você fala contra o governo, porque 90% dos casos você está certo. Mas 90% dos casos você está certo. Hoje, por exemplo, há um exemplo, há um artigo da Miriam Leitão que é bastante construtivo para o presidente eleito, porque ela adverte de que a política externa... E orienta, né? Ela adverte e orienta sobre a questão da política externa. Então eu achei se ele souber ler e interpretar bem o artigo da Miriam Leitão, ele vai... Um dos maiores filósofos da história, que era Hegel, dizia que a prece cívica de um cidadão era ler os jornais matinais, os jornais pela manhã. Hegel. Então, veja bem, o que eu quero dizer é que essa relação, ela não pode ser tensionada dessa maneira. Não pode ser tensa, porque ela não produz para o país, ela é improdutiva. E aí eu acho, na minha visão, que quem detém o poder é que tem que lançar é quem tem que construir as pontes. A bandeira branca, vamos dizer assim. Construir as pontes. Tá certo. E aí, quando eu falo no poder da fala, é exatamente nessa direção. Que tem... o poder da fala, ela consegue tecer uma coisa chamada o diálogo. Ou há diálogo, quer dizer, existe um e o outro falam, e um e o outro tenta se entender, ou nós não temos política. Mas para nós da imprensa é matéria-prima, a fala. É fundamental. Então, eu vejo uma relação pouco inteligente. E veja bem, o presidente vai continuar falando diretamente com os seus eleitores. Presidente eleito, o senhor fala. Sim, o presidente eleito vai continuar falando, porque... Olha, ter feito isso no momento desculpe interromper, no momento foi proclamado o resultado, quando ele foi logo da vitória, né? O primeiro discurso dele, ele foi para o público dele, depois ele fez para a mídia convencional, assim, e depois ele voltou para... Então, veja bem, eu vivi intensamente o poder. Não quero com isso... E ministro, se me permite, 3 discursos com tons diferentes. Eu não quero ter com isso nenhum elemento de distinção, apenas a experiência, né, de que você, no poder... Você precisa ter muita cautela, porque você tem que anunciar, convencer, explicar, justificar, recuar,
avançar, tudo isso... E não se irritar. Não, exatamente. E executar. E não se irritar. Quem leu falar de fora, claro que dentro das quatro paredes nós temos as nossas irritações, ficamos arretados quando a gente vê uma matéria que não é uma matéria justa ou que a gente acha injusta. O próprio Fernando Henrique, que foi a pessoa de maior capacidade de diálogo que eu conheci na minha vida, quando você lê o livro dele, que ele ditou, e que o Diário do Poder, ele tem momentos que ele desabafa sem nenhum freio. Inclusive contra o Bolsonaro ele faz isso de certa forma. Com a imprensa. Mas a gente está falando do poder da fala, essa questão do recado, que é isso que eu estou tentando chegar, né? Se o Bolsonaro vai conseguir entender que o que ele diz tem um poder, talvez esteja além da percepção dele. Mas eu não sei. E aí até a gente pode citar um exemplo na campanha. Quando ele começou a falar, porque o McLuhan explicava isso, o líder quando fala, os seus seguidores transformam em ação. Então a fala de um político tem muito poder, inclusive para o bem ou para o mal, como aconteceu, a gente viu acontecer na campanha. Ele fala uma coisa, a pessoa interpreta de outra e já vai pro pau. Do mesmo jeito a gente pensa nessa fala da economia. A minha expectativa é de que essa coisa seja apreendida rapidamente. Agora, o que você estava falando, tensionaram demais. Tensionaram demais. Deixa eu pegar o gancho lá de... Eu gostaria de pegar o gancho também. Tensionou tanto Mas vocês estão tensionando agora. Faz parte do diálogo com a imprensa. Deixa eu pegar o gancho que Deixa eu ir para Gilvan, depois Gilvan eu vou para Ângelo e depois Jairo. Depois Marcelo e depois... A pergunta que Jairo fez lá atrás sobre o DEM. Qual é a postura, na sua opinião, que o DEM deve se portar em relação ao novo governo? Deve aderir ao governo na base? Em momento nenhum. Não, licença, deixa eu pegar. O que é que se espera de um governo Bolsonaro na sua visão? Já que há muita gente, inclusive do próprio DEM, que acha que é um cheque em branco, uma coisa que ninguém sabe. Deixa eu só acrescentar. Era justamente a pergunta que eu queria fazer. Como é que o senhor está avaliando esse flerte do seu partido ou de alguns membros do seu partido com o presidente eleito? Primeiro, eu não estou vendo flerte, não, nenhum. Certo. Eu estou vendo um membro do partido querendo ser presidente da Câmara, o que é legítimo. Sim. Absolutamente legítimo. Não estou vendo flerte nenhum. O César, não estou vendo flerte. O Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia. Não estou vendo flerte nenhum. Me perdoe, mas eu não estou vendo flerte. O que eu acho, eu acho que o papel que o partido pode ter é um papel de se colocar ao lado de medidas que são absolutamente inadiáveis. Então há sinergia na economia, nesse caso, em tese. E veja bem, vamos ver o desenho do governo, como é que ele está desenhado. Ele se desenha com os chamados superministérios, que são verdadeiros eixos de poder, excluído alguns ministérios que são... As políticas públicas são políticas públicas setoriais, mas a institucionalidade está dentro do Ministério da Justiça. A economia, com todas as suas facetas, inclusive o comércio exterior, está dentro do planejamento e economia. Esse processo decisório é um processo decisório que mudou. O que o presidente tem que fazer é arbitrar as decisões, é dar as orientações. Ele dá as orientações. Conduzir, né? É conduzir. Ele tem, não é mandar, é liderar, conduzir. Então, você tem alguém que tem a institucionalidade sob a sua supervisão, que vai ser o ministro Moro. Você tem o sistema, a economia com a gestão macroeconômica articulada. Dá um trabalho danado, mas é isso mesmo. Agora, você tem que decidir. Eu só acredito em gestor desocupado. Gestor que está muito ocupado porque é burro, porque não delega, porque não decide, porque não tem clareza, porque centraliza, porque não confia. Aí, nesse caso, na sua opinião, o partido não deveria aderir ao governo? Não, eu acho que o partido pode fazer aderir à causa. Ter a causa. Assim, não ter medo de dizer, não dá para manter a reforma. Minha gente, um dos problemas mais graves do mundo é o problema da transição demográfica. Eu vou dar um dado. Os últimos dados que saíram do IBGE, de 2010, 2060, hoje nós temos 44 pessoas em idade não laboral para 100 pessoas com idade laboral.
100 trabalhando. Isso, em 2060, vão ser 77. Explode. Ou 66, eu posso estar errado. E não tem como. A questão da Previdência, é preciso que as pessoas tenham coragem de assumir isso. E é preciso que esses corporativistas privilegiados, eles sejam enfrentados. Alguém tem que enfrentar. Então o partido tem que enfrentar. Ele vai ter que enfrentar. Para isso, para o partido ser grande é se preocupar com os problemas do país. É o que eu chamo de centrão do bem. Tá. Hoje eu tive uma notícia boa. Eu acompanho periodicamente a evolução do ambiente de negócios no Brasil. O Brasil, nos 2 últimos anos, ele avançou 19 posições. Esse ambiente de negócio é um relatório que o Banco Mundial faz, considerando 190 países, 190 países, é o Doing Business. A posição do Brasil é a 125ª, é um horror, mas ganhou 16 posições nos últimos 2 anos, porque introduziu na gestão pública uma série de elementos do e-governing. Tá certo? Bom, veja só. No item, são 11 itens, são 11 critérios. No critério tempo gasto para pagamento de impostos, nós gastávamos até outro dia mais de 2.000 horas. Estamos gastando 1.900 horas. É o penúltimo colocado, só atrás da Venezuela. E não melhorou. Melhorou 19 posições, melhorou em 4 critérios e não melhorou nesse. Ministro, eu só queria fazer um adendo na pergunta que eu coloquei. E eu concordo que é necessário fazer reformas e é legítimo que Rodrigo Maia queira, de fato, se manter como presidente da Câmara. Só que aí quando eu mencionei o flerte, e aí também pode ser, não necessariamente institucional, mas de alguns quadros, como Paulderney, como o Onix, que deve ser o superministro da Casa Civil, tem o Fraga que acena, o Mendonça que fez campanha, enfim, eu quis colocar dessa forma. Isso é problema do presidente. A decisão é do presidente. Claro. O partido institucionalmente está... E outra coisa, e o presidente está deixando para lá. Ele hoje inclusive, já deu um coice no partido. O presidente está deixando para lá, porque ele sabe... Ele fez a leitura da eleição dele, ninguém mais melhor do que ele sabe fazer. Verdade. A leitura da eleição. Então, por isso que eu falo no centrão do bem. Não é que a democracia corra risco, não é nada disso. O centrão do bem assim, é fazer o que esse país precisa, que está na cara. Senhora. Eu não diria nem mais flerte a questão do DEM com o futuro governo Bolsonaro. Ele tem um namoro já engatilhado aí, que quando você tem o Onyx Lorenzoni, ele como... É o ministro da Casa Civil. O futuro ministro da Casa Civil. Mas é o Onyx. Não, mas tem... Mas é o Onyx. Não, eu sei, mas como o Marcelo bem falou... Exatamente. Mas tem outros quadros também que fizeram campanha, chegaram junto e assinaram. Acabou o primeiro turno, na mesma noite, Mendonça Filho já declarou apoio ao Bolsonaro na campanha nacional dele. O Paulderney também, o Alberto Fraga, enfim. Mas aí não é o cara se oferecendo, não, a senhora, independente de legenda. Mas se tem um volume de partido ele precisa, de repente, oficializar se fica, se não fica, para uma coisa ficar às claras. Algum de vocês tem alguma pista de como ele vai conversar com o Congresso? Se disser, liguem para ele. Vai discutir com os partidos ou com as bancadas? Com as bancadas temáticas? Quem sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu não tenho a menor ideia. Ele vai ter que arregimentar. Até porque você teve uma remexida no Congresso também. Como é que ele vai jogar com os signos, os símbolos? Não vão fazer a reforma da Previdência? Não tem problema nenhum, não. Vou falar direto. Eu vou para mídias sociais. Eu vou direto para o meu eleitor e vou dizer, vai acabar isso. O caminho é esse. O que não é bom, não é bom que seja assim. Eu tenho muita preocupação do líder que conversa direto com as massas. Eu tenho medo disso, entendeu? Mas é o jogo que está sendo jogado. Da etiqueta fascista, pelo amor de Deus. Deixa eu pedir permissão para vocês. Tem que ir para mais um intervalo, tá certo? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco nós voltaremos com o terceiro bloco. Pode tomar aguinha, viu, ministro? Molhar a goela um pouquinho. Já a gente volta, o ex-ministro Gustavo Krause conosco hoje no Roda Viva. Na terça-feira que vem, nessa cadeira, no centro do Roda Viva, o jurista José Paulo Cavalcante Filho.